Você acha que o problema é falta de foco. Acha que precisa de mais disciplina, mais força de vontade, mais motivação. Mas e se o problema não for você? E se o problema for o ambiente em que você está vivendo, todos os dias? Para por um segundo e observa sua rotina. Você acorda, e antes mesmo de sair da cama, já pega o celular. Não porque precisa, mas porque sente vontade. Quase automática. Você abre um aplicativo, depois outro, sem perceber o tempo passando. E isso continua ao longo do dia. Você tenta focar em algo importante, mas poucos minutos depois, sua mente pede uma pausa. Uma distração. Algo rápido. Algo fácil. Algo que te dê aquela sensação imediata de recompensa. E você cede. De novo. E de novo. E de novo. E isso vai se acumulando. Até o ponto em que você começa a acreditar em algo perigoso. Que você não tem foco. Que você não consegue. Que você não tem disciplina. Mas isso não é verdade. O que está acontecendo com você é outra coisa. Muito mais profunda. Seu cérebro foi reprogramado. E não foi de um dia para o outro. Foi aos poucos. Com repetição. Com exposição constante. Com estímulos que parecem inofensivos, mas não são. Agora presta atenção nisso. Seu cérebro não diferencia o que é importante, do que é apenas estimulante. Ele responde a recompensas. Sempre respondeu. Mas nunca houve tanta recompensa disponível ao mesmo tempo como agora. Nunca. Hoje, você carrega no bolso uma máquina de estímulo infinito. Vídeos curtos. Notificações. Mensagens. Conteúdos que nunca acabam. Sempre tem algo novo. Sempre tem algo chamando sua atenção. Sempre tem algo mais interessante do que o que você está fazendo agora. E isso muda completamente o jogo. Porque toda vez que você troca uma tarefa importante por uma distração, seu cérebro aprende algo. Ele aprende que fugir é melhor. Que o fácil é mais recompensador. Que o imediato vale mais do que o esforço. E isso vai se fortalecendo. Dia após dia. Sem você perceber. Agora imagina isso repetido centenas de vezes. Todos os dias. Durante semanas. Meses. Anos. Isso não passa despercebido pelo seu cérebro. Ele se adapta. Ele começa a esperar esse padrão. Ele passa a rejeitar qualquer coisa que não entregue o mesmo nível de estímulo. E é por isso que tudo começa a parecer mais difícil. Mais pesado. Mais cansativo. Não porque você mudou, mas porque seu cérebro se acostumou com o fácil, com o rápido, com o imediato. Agora pensa nisso de forma simples. Você está acostumado com conteúdos de 10 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto. Tudo rápido, tudo direto, tudo estimulante. Agora tenta fazer algo que exige 30 minutos de atenção. 1 hora. 2 horas. Sua mente não aguenta. Ela começa a buscar saída. Começa a gerar desconforto, inquietação, vontade de parar. E isso não é coincidência. É adaptação. Seu cérebro foi treinado para não sustentar esforço. E agora você está tentando fazer exatamente isso. É como pedir para alguém correr uma maratona, sem nunca ter treinado. O problema não é falta de capacidade. É falta de preparo. E o preparo foi perdido. Ao longo do tempo. Agora vem a parte mais importante. Esse processo não afeta só seu foco. Afeta sua energia. Sua motivação. Sua clareza mental. Sua capacidade de tomar decisões. Porque sua mente está constantemente sendo puxada para fora. Para estímulo. Para distração. Sem pausa. Sem silêncio. Sem recuperação. E isso desgasta. Muito mais do que você imagina. Você pode passar o dia inteiro sem fazer nada fisicamente pesado. E ainda assim se sentir exausto. E isso acontece porque sua mente nunca descansa. Ela está sempre sendo ativada. Sempre sendo estimulada. Sempre sendo bombardeada com informação. Agora soma isso com outro fator. Comparação. Enquanto você consome conteúdo, você também se compara com outras pessoas, outras vidas, outros resultados.
E isso afeta sua percepção, sua satisfação, sua autoestima. E tudo isso acontece enquanto você só está rolando o feed. Parece leve, mas não é. É pesado e contínuo. Agora aqui está a virada. Você não está quebrado. Você está condicionado. E isso muda tudo. Porque algo condicionado pode ser recondicionado. Algo aprendido pode ser desaprendido. Mas não do mesmo jeito que você chegou até aqui. Não adicionando mais estímulo. Não tentando forçar disciplina. Mas reduzindo. Cortando. Criando espaço. E é exatamente isso que acontece quando você faz um reset de dopamina. Você não está tentando melhorar seu cérebro. Você está dando a ele a chance de voltar ao normal. Ao estado original. Onde coisas simples voltam a ter valor. Onde esforço não parece impossível. Onde foco deixa de ser uma luta constante. Mas antes disso acontecer, você precisa entender o que realmente está acontecendo. Porque enquanto você continuar achando que o problema é falta de disciplina, você vai continuar tentando resolver do jeito errado. E vai continuar frustrado. Mas quando você entende que o problema é estímulo demais, tudo muda. E é aí que começa a transformação. E o que acontece nos próximos dias pode ser mais impactante do que você imagina. Agora que você entendeu o que está acontecendo com seu cérebro, a gente precisa ir além da teoria. Porque entender não muda comportamento. O que muda é sentir. E é exatamente isso que acontece quando você entra em um período sem dopamina barata. Você começa a sentir, na prática, o impacto real disso tudo. Mas aqui vai um aviso que pouca gente fala. Não é confortável. Não é bonito. E definitivamente não é motivador no começo. Na verdade, começa piorando. E é exatamente por isso que quase ninguém chega até o final. Dia 1. O corte acontece. Você reduz drasticamente os estímulos. Menos celular. Menos redes sociais. Menos vídeos rápidos. Menos distrações. E no início, parece tranquilo. Mas isso dura pouco. Muito pouco. Porque logo depois vem o vazio. Um silêncio estranho. Um espaço que você não está acostumado a lidar. Sua mente começa a procurar algo. Qualquer coisa. Um estímulo. Uma distração. Uma fuga. E é automático. Você pega o celular sem perceber. Abre aplicativos sem necessidade. Procura algo para preencher aquele espaço. E quando você percebe, já fez. Sem pensar. Isso mostra o nível do condicionamento. Você não está escolhendo. Você está reagindo. E quando você tenta interromper isso, o desconforto aumenta. Seu cérebro começa a insistir. Cria justificativas. Só hoje. Só agora. Depois eu volto. E se você cede, o ciclo continua. Mas se você resiste, algo começa a acontecer. Dia 2. O desconforto ganha forma. Não é só vontade. É inquietação. Você sente dificuldade de ficar parado. Dificuldade de se concentrar. Dificuldade até de relaxar. Parece contraditório. Mas faz sentido. Seu cérebro está desacostumado com o silêncio. Com a ausência de estímulo. Ele foi treinado para estar sempre ocupado. Sempre consumindo. Sempre reagindo. E agora, não tem mais isso. Então ele entra em um estado de busca. Ele quer dopamina. Mas não encontra. E isso gera tensão. Tédio. Irritação leve. E aqui acontece algo interessante. Você começa a perceber o quanto estava dependente. Coisas simples ficam difíceis. Ficar sem mexer no celular por muito tempo. Fazer uma tarefa sem interrupção. Até descansar sem estímulo parece estranho. E isso é um choque. Porque você começa a perceber que não tinha tanto controle quanto imaginava. Agora o dia 3. Aqui começa a virada. Mas não é uma virada forte. É sutil. Pequena. Quase imperceptível. O desconforto ainda existe. Mas já não é dominante o tempo todo. Existem momentos de pausa. Momentos de silêncio real. E nesses momentos, algo diferente aparece. Clareza. Sua mente não está tão acelerada. Não está tão fragmentada.
Você consegue manter um pensamento por mais tempo, sem ser interrompido por impulsos constantes. E isso começa a mudar sua percepção. Você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Detalhes, ideias, reflexões. Porque agora, sua mente tem espaço. E espaço mental é algo raro hoje. Agora, o dia 4. Aqui a mudança começa a ficar mais concreta. A urgência por estímulo diminui. Você ainda sente vontade, mas não é mais compulsivo. Não é mais automático. Existe um intervalo entre o impulso e a ação. E esse intervalo é poder. Porque nele, você escolhe. Você começa a recuperar controle. E isso muda sua postura. Você não reage mais tão rápido. Não busca distração a todo momento. Você começa a tolerar o tédio. E isso é fundamental. Porque o tédio não é um problema. O tédio é o ponto de partida da concentração, da criatividade, da ação consciente. Mas você foi condicionado a fugir dele. Agora você começa a enfrentar. E isso fortalece sua mente. Agora, o dia 5. Aqui vem uma das mudanças mais importantes. Seu foco começa a voltar. Não perfeito, mas muito melhor. Você consegue sentar e fazer algo por mais tempo, sem aquela necessidade constante de sair, de trocar, de interromper. E isso começa a gerar resultado. Você faz mais, produz mais, avança mais. E isso cria um efeito positivo. Você começa a se sentir mais capaz, mais no controle, mais presente. E isso alimenta sua motivação de forma real, não artificial. Agora, o dia 6. Aqui a diferença já é evidente. Sua mente está mais leve, mais organizada. Você pensa com mais clareza, menos ruído, menos distração interna. Você consegue tomar decisões mais rápido, sem aquele excesso de análise, sem aquela sobrecarga mental. E mais importante, você sente estabilidade, não aquela montanha-russa de estímulos, altos e baixos constantes, mas algo mais equilibrado, mais consistente. E isso muda completamente sua energia. Agora, o dia 7. Aqui o contraste fica impossível de ignorar. Você percebe claramente a diferença entre antes e agora. Você entende o quanto estava disperso, o quanto estava sobrecarregado, o quanto estava vivendo no automático. E mais importante, você percebe que não precisa voltar para isso, porque agora você experimentou outra forma de funcionar. Uma forma mais leve, mais clara, mais controlada. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Esses 7 dias não consertam seu cérebro. Eles mostram o caminho. Eles provam que é possível. Eles te dão referência. Porque antes, você não tinha comparação. Você achava que aquilo era normal. Agora não. Agora você sabe. E quando você sabe, voltar pro mesmo padrão pesa mais. Porque você percebe o impacto. Você sente a diferença. E isso muda sua relação com o estímulo. Você começa a escolher melhor, a consumir menos, a proteger sua atenção. Porque agora você entende o valor dela. Agora entende isso. Seu foco não foi perdido. Sua disciplina não desapareceu. Sua motivação não sumiu. Tudo isso foi soterrado por excesso de estímulo. E quando você remove esse excesso, tudo começa a voltar, naturalmente, sem forçar, sem lutar, mas com consciência. E essa é a diferença. Porque agora, não é mais automático. Agora, é escolha. Agora você já viu o que acontece. Você entendeu o processo. Sentiu, mesmo que só imaginando, o impacto desses 7 dias. Mas agora vem a parte que realmente separa quem muda, de quem volta pro mesmo padrão. Porque o problema nunca foi saber. O problema sempre foi manter. Qualquer pessoa consegue ficar um dia longe de estímulo. Algumas conseguem 3. Poucas chegam até 7. Mas quase todo mundo volta. Volta pro mesmo ciclo. Volta pro mesmo padrão. Volta para a mesma rotina que destrói foco, energia e disciplina. E isso acontece por um motivo simples. Você não mudou o sistema.
Você só pausou o comportamento. E quando o ambiente continua o mesmo, o padrão volta também. Então agora o foco não é mais ficar sem dopamina. É aprender a controlar. É reprogramar. É criar um novo padrão. E isso exige estratégia. Não força. Não motivação. Estratégia. Primeiro ponto. Você precisa parar de confiar na força de vontade. Porque ela falha. Sempre. No começo você está motivado, animado, disposto. Mas isso passa. E quando passa, se você depende disso, você volta. Então você precisa reduzir o atrito, tornar o erro mais difícil e o acerto mais fácil. Exemplo simples. Se o celular é sua maior distração, ele não pode estar sempre acessível. Não pode estar sempre na sua mão. Não pode estar sempre ao seu alcance. Você precisa criar distância física, porque distância reduz impulso. E impulso é o que te derruba. Agora, segundo ponto. Ambiente. Seu comportamento é moldado pelo que está ao seu redor. Mais do que você imagina. Se tudo ao seu redor te estimula, você vai se distrair. Se tudo ao seu redor te puxa para a ação, você age. Então muda o ambiente. Remove o excesso. Organiza seu espaço. Cria um lugar que favoreça foco. Porque disciplina sem ambiente favorável vira luta constante. E você não precisa lutar o tempo todo. Agora, terceiro ponto. Substituição. Você não pode só tirar estímulo. Você precisa colocar algo no lugar. Porque o cérebro não funciona no vazio. Se você tira redes sociais, mas não coloca nada, você volta. Então substitui. Leitura, treino, trabalho profundo, aprendizado, algo que exige esforço, mas que gera resultado. E no começo, vai ser difícil. Mas com o tempo, isso começa a gerar recompensa real. E essa recompensa sustenta o hábito. Agora, quarto ponto. Rotina. Você precisa criar padrão. Porque decisão constante cansa. Se todo dia você precisa decidir o que fazer, você perde. Então define. Horário para começar. Horário para parar. Blocos de foco. Momentos de descanso. E segue. Sem negociar toda hora. Porque quando você negocia, você abre espaço para distração. Agora presta atenção nisso. Consistência vence intensidade. Não adianta fazer perfeito por 3 dias. E depois voltar pro zero. É melhor fazer 70% certo, todos os dias. Porque é isso que constrói resultado. Agora, quinto ponto. Controle de consumo. Você não precisa eliminar tudo. Mas precisa escolher. Quando consumir. Quanto consumir. E principalmente, o que consumir. Porque hoje você consome sem pensar. No automático. E isso é o problema. Então começa a decidir. Vou consumir X tempo. Vou parar aqui. E cumpre. Porque controle é prática. Agora um ponto muito importante. Você vai falhar. Em algum momento. Vai ceder. Vai se distrair. Vai sair do plano. E isso não é problema. O problema é transformar um erro em padrão. Um dia ruim não define nada. Mas vários dias ruins seguidos definem tudo. Então, quando errar, volta. Rápido. Sem drama. Sem culpa. Sem justificar. Só volta. E continua. Agora vamos falar de algo mais profundo. Identidade. Enquanto você se enxergar como alguém sem foco, disperso, indisciplinado, você vai agir assim. Mesmo tentando mudar. Então muda isso. Você não é alguém sem disciplina. Você é alguém que estava em um ambiente errado. E agora está ajustando. Essa mudança interna muda sua forma de agir. Agora você não está tentando. Você está se tornando. E isso muda tudo. Agora o ponto final. Você precisa decidir. De verdade. Porque enquanto isso for só uma ideia, um teste, uma tentativa, você não sustenta. Precisa virar padrão. Precisa virar escolha consciente. Todos os dias. Porque seu cérebro não quer facilidade.
Ele quer consistência. Ele se adapta ao que você repete. E se você repetir distração, ele se adapta a isso. Se você repetir foco, ele se adapta também. E essa é a melhor parte. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa repetir o comportamento certo, vezes o suficiente. Agora olha para tudo isso. Você começou entendendo que estava sem foco. Descobriu que estava superestimulado. Viu o que acontece quando reduz. E agora sabe como manter. Então a pergunta final é simples. Você vai voltar pro automático? Ou vai assumir o controle? Porque agora não é mais falta de conhecimento. É escolha. E essa escolha define o tipo de vida que você vai viver. Mais foco, mais energia, mais clareza, ou mais distração, mais procrastinação, mais frustração. Tudo começa na mesma coisa: sua atenção. E quem controla sua atenção, controla sua vida. Agora você sabe disso. E isso muda tudo, se você realmente aplicar.